É uma questão toda discutível. Como eu disse, se até estar conversando antes, até vou ver o contato do Felipe para ter uma discussão no canal que ia ser interessante pra caralho, Não, mano. eu preferia. Pode marcar o dia que você quiser. Eu Não, preferia, tem que só inclusive, ver que com o Felipe se Bolsonaro. ele tem Ó, tempo. se Bolsonaro chegasse e dissesse, ó, arma não raiada não é arma, na definição de arma de fogo da Leital. E todo mundo na roça pudesse ter espingarda de socar 12, 22, arma de carteira que não tivesse raia. Isso seria alguma ameaça ao exército brasileiro, uma arma que não tem efetividade acima de 30, 40 metros? O cara do interior estaria seguro. Você dentro do seu carro, você está seguro de uma abordagem. Isso não ameaça exército nenhum. Por que os caras não fizeram isso? Porque o Moro e depois os sucessores dele e todos os indicados de Bolsonaro para tudo do Ministério da Justiça são pessoas comprometidas com desarmamento com a esquerda, né? Sim, sim. É Não, e isso. Não, não o adianta. problema é que, se tu for analisar, tu tem a questão que o pessoal, por acreditar na questão política, tu acaba solapando todas as instituições naturais. Né? Pois E é. tu vê isso aí dentro do libertarianismo. O cara acredita na política, o que acontece? Ele começa, eu só vou votar no fulano para evitar o problema. Né? Só que daí ele começa a ter a noção de tipo, não, mas se eu fizer um pouquinho mais que eu voto, investir um pouquinho mais, eu resolvo outro problema. Daí o cara começa a ir nesse declive escorregadio, vai investindo, até que ele chega no ponto que ele precisa corromper todas as instituições apolíticas para ficar subserviente às questões políticas e destruir todas as questões apolíticas para fazer antipolíticas para fazer a política ficar mais efetiva e poder evitar os problemas. Só que daí tu se pergunta o seguinte, um cara que é libertário, que tem o objetivo de uma sociedade de leis privadas, tu vai chegar na conclusão qual? Se tu usa a política, tu vai acabar destruindo todas as questões apolíticas, porque elas vão começar a se corromper, e também vai destruir todas as questões antipolíticas, porque o pessoal que está usando política vai precisar fazer a política ser efetiva. Enquanto chega É na isso. hora que o tipo, liberal tá ali, tá fazendo os negócios, e daí tu começa a ter o Estado expandindo, nada mais segura. Porque É as isso. coisas que tu tinha para segurar foram destruídas. Isso que essa Eu não sou galera política contra. não se dá conta. Eu não sou contra defensores da liberdade se candidatarem. Eu acho que tem que Eu fazer sou como a contra. esquerda fez. Fazer guerra em todos os frontes. Fazer guerra em todos os frontes. Todos os Eu frontes. sou Você contra quer porque é se... uma armadilha. Ao meu ver, é uma armadilha. Facilmente uma É armadilha. isso. É isso. Você vai votar no PT, você vai chegar lá e votar no cara pior de todos, você vai votar no menos pior. O problema é que aqui em Salvador, A todos os grande candidatos massa. são de extrema esquerda. Você viu na Bolívia agora? Todos os candidatos são de extrema esquerda. O cara não tem opção. Nem um voto de protesto, pelo amor de Deus, né? O como é que chama? Eu não sou contra o cara. Inclusive, o que eu sou contra é o cara achar que isso vai ser a solução da vida dele. Não vai. Você quer ir? Vá. Você quer ir, se candidate. Você pode, inclusive, se candidatar para pegar o dinheiro e comprar de Bitcoin. Maravilhoso. Você pode, inclusive, ir lá para Pegar militar dinheiro para o aumento roubado. de... É isso. Ladrão que rouba ladrão. Não é isso? Recuperar dinheiro roubado é crime? Se o dinheiro é de direito teu, não. Se não for, Exatamente. Sua se não parte, né? for. Até sua parte você pode tomar do ladrão, né? Até a sua parte, sim. Isso aí eu nunca fui Pois contra. O é. problema que eu digo é que Então, tem gente que entra na política e faz carreira, cara. E o pior é é que isso. daí tem a Não. galera que complica toda a estrutura. Tem a galera que complica toda a estrutura legal da região. Tipo, vou dar um exemplo aqui no Rio Grande do Sul. Tava tendo uma discussão enorme sobre educação domiciliar aqui. O que os liberais poderiam ter feito? Poderiam ter feito uma questão tipo, vamos pegar e fazer uma liberação completa da educação domiciliar. O que eles fizeram? Né, o Fábio Ossman e a galera lá. Eles simplesmente falaram, não, a gente vai liberar, só que o MEC regula. Não Não mudou porra adianta nada. nenhuma. Liberou nada. Não liberou nada. Só que daí tu pega essa galera aí que defende, defensor da liberdade consistente, política defensor da liberdade, fica, olha como essa pessoa fez serviço. Olha como ele fez serviço, olha que bonito. Então o que acontece? Quando aí tu reclama, tu é o chato. E essa galera fica lá e tenta criar uma pompa para eles, porque se juntaram com Mas esse a. Fábio Osterman, ele é eleito alguma coisa? Ele é Ele é político? eleito deputado estadual e é o protegidinho, por exemplo, do Ideias Radicais. Não sei se você conhece Não, o. mas esses caras são de extrema esquerda. Esses caras não são defensores da liberdade. São defensores Cara, da liberdade de fato, pô. não, Esses mas caras isso são daí. gaysistas. Esses caras são Mas gaysistas. esses caras são que. Cara, Descolonialistas. Esses caras não têm nada de liberdade, né? meu amigo, mas esse daí que é o defensor da liberdade político, cara. Não. É o cara que Defensor da coloca. liberdade é Chioca, Cogos, Demichuk aí no Sul não foi candidato. Eu votaria em Demichuk alegremente, velho. Ou não? Eu não votaria em ninguém, mas, cara, se eu não Mas me você engano. prefere que o PT. Você mora no município, tem um vizinho seu querendo impedir aumento de IPTU. Você não quer que ele ganhe a eleição. Não, eu tô dizendo que ele não é a solução. Trazendo asfalto para sua rua, você não quer. O quê? Eu tô falando que ele não é a solução. Não é a Tu, solução, tu mas eu não acreditar. importo de votar nele, não. Votar é de graça. Se eu O, tivesse que pagar R$ 1 para votar nele, eu não votava, mas se eu já tenho que votar em alguém. o problema que eu tô dizendo é o seguinte: quando tu começa a ter a noção que a política é a solução, que muita galera que defende política acredita que ela vai solucionar algum problema, tipo, o cara vai reduzir o IPTU, daí a gente coloca nossos goleiros ali, sabe? Daí o cara vai ficar lá segurando as leis. Qual que é o incentivo? Como a gente tá falando da questão da moralidade, então agora eu vou usar contra ti. Veja só, o incentivo é que o pessoal comece a falar, não, se eu tivesse mais apoio, se isso aqui fosse diferente, eu poderia fazer mais. E a galera que vota nele desinformada vai começando a baixar as barreiras contra o Estado.
E esse tombamento de barreiras contra o Estado começa a fazer o Estado permear cada vez mais para esse políticozinho ter mais força. Aí quando chega a hora que um outro político assume, ele chega passando a lavra em tudo. É por isso que o Estado é eficiente, por exemplo, na Europa. Na Europa e nos Estados Unidos, a maioria das pessoas não entende Bitcoin. Porque o cara vê o Estado como um amigo dele, a pessoa que deu educação a ele, que deu saúde a ele. A maioria dos europeus, eu passei alguns anos morando na Europa, as pessoas acham que é legítimo devolver imposto porque eles foram educados pelo Estado. Sim, a questão é exatamente essa. Não, é isso que eu tô dizendo. Quando tu começa a permitir uma questão política... Estado eficiente. Estado eficiente. A todo momento. O cara se apaixona. Cara, a política é uma armadilha. Tu pode parar e pensar assim, não, se eu votar no político tal, o político tal, ele não vai passar o IPTU. Legal. Cara, eu não tô dizendo que, tipo, não, vota no petista, que daí o petista vai aumentar o IPTU, vai foder todo mundo, daí o pessoal vai ficar puto com o Estado. Eu não tô dizendo isso. É que eu tô dizendo que na ideia que, a gente tem que eleger nossos goleiros, colocar o político tal pra ele ficar defendendo o gol e não deixar a coisa passar. A gente não tem que defender pra ir pro gol, não. A gente tem que defender nossos políticos pra ele chegar lá no Congresso e dizer, compre Bitcoin, ou sua família, você vai ter que prostituir seu filho. Você vai ter que prostituir seu... Imagine ter um deputado fazendo isso. Mas tu não precisa. Imagine um deputado federal chegando lá e dizendo assim, compre Bitcoin. Tu não precisa ser um político ativo para fazer isso. Mas, rapaz, o político ativo tem a prerrogativa lá de dizer coisas que para nós somos crimes dizer. O cara tem muito mais liberdade. Não, calma aí. O que eu digo de político ativo, tu não precisa ser um político que queira passar lei, queira diminuir as coisas. Tu simplesmente vai lá e fala a mensagem. Tá usando o palanque para passar a mensagem. Não tem legitimidade. Não tem legitimidade para a maioria das pessoas e não acessa a dinheiro e poder. Um político desse pode fiscalizar coisas, ter acesso a informações que nós não temos, nós estamos numa guerra total. Mas eu tô falando... Você não quer, por exemplo, saber quem teve acesso ao seu Pix daqui a uns anos? Cara, o problema não é esse. Como eu disse, quando tu começa a abrir espaço para esse tipo de político, tu tem que baixar a questão de defesa. E essa questão de defesa não é que, tipo, o indivíduo pega e vai lá, como o pessoal pensa que a economia é controlada pelo presidente, né? Tipo, não, o preço do arroz eu vou passar essa barrinha aqui para cima, o preço do feijão eu vou baixar um pouquinho, o preço... Não é assim. O que eu tô falando das questões institucionais não é que tu controla a instituição, é que simplesmente algumas pessoas vão começar a achar que elas têm que pegar e ser mais tolerantes à política, né? Enquanto outras pessoas que começam a ser intolerantes com a política são colocadas como loucos, são afastadas, e as instituições que são para defesa da população do civil contra o Estado começam a ser dilapidadas. Isso porque o pessoal está apoiando uma pauta política. Então, moralmente, você começa a analisar para o longo prazo, apesar de tu queira colocar um político lá para saber o que está acontecendo, para entender o que acontece e tudo mais, esse cara acaba sendo um cavalo de Troia pra gente. Porque tu vai pensar assim, não, olha que a gente vai colocar o cara lá dentro. Só que tu tá dentro do outro cavalo. É um cavalo dentro do outro, sabe? Por exemplo, os deputados, você acha que hoje já sabem usar Bitcoin? Deputados e senadores? Não sabem. E é melhor que não saibam. Melhor que não saibam como funciona pra não regular. Se esse cara que tava com 30 mil reais na bunda, esse vice-líder do governo na Câmara, soubesse usar Bitcoin, seria melhor ou pior pra ele? Pra ele, provavelmente melhor, não ia ser pego. Se Gedel, que foi pego com 80 milhões de reais no apartamento, soubesse usar Bitcoin, era melhor ou pior pra ele? O que é bom pra ele, talvez não seja bom pra gente. Não é? Esses caras comprando Bitcoin em alta ia ser ruim pra gente? Cara, não tô falando nesse ponto. Se esse cara comprar Bitcoin, ele vai querer regulamentar o Bitcoin? Ele vai aceitar a regulamentação de Bitcoin? Ué? O Fábio Wassman declara Bitcoin? Ele usa quantidade insignificante. Quantidade insignificante. Quanto é que ele declara? Cara, 5, 4? Sei lá, a galera tá simplesmente começando a empurrar essa questão aí. Começar a querer regular. Quantos Bitcoin Osterman declara? Quantos por cento do patrimônio dele? É insignificante. Agora, Gedel com 50 milhões de Bitcoin, 50 milhões de reais em Bitcoin, a conversa era outra. É muito difícil. As pessoas respondem a estímulos. Se você fizer valer a pena para um vagabundo defender o Bitcoin, ele vai defender o Bitcoin. O problema não é esse, cara. O problema é que daí tu começa a criar toda uma estrutura em cima disso. Não tô falando confiar no cara. Eu não tô falando confiar no cara. Inclusive a população, na hora que esses caras começarem a defender o Bitcoin como forma deles receberem propina, elas vão começar a desmoralizar mais ainda eles. Porque eles não vão receber o salário em Bitcoin, vai receber o salário em real, não é isso? Agora o político vai receber o dele em dinheiro. Sim, ele vai começar a destruir mais ainda e vai piorar para a moeda inteira. O que eu tô dizendo é o seguinte, não adianta simplesmente colocar que o político aceite Bitcoin, que começa a se tornar essa coisa e começa a foder todo mundo. Porque ele tá tirando, tipo, o bebê com a água do banho. Você não tá resolvendo o problema.